Dia 8 de novembro de 2022, coronel de polícia reformado, Paulo. Todos nós já ouvimos falar numa divisão com relação à crítica. Tem aquelas críticas que têm o intuito de apontar falhas, de atribuir responsabilidades, críticas que de uma maneira ou de outra deixam a pessoa ou o grupo que é objeto da crítica em uma situação desagradável, podemos assim dizer. E nós temos aquelas críticas que são chamadas de críticas construtivas. É quando se comenta um fato com o objetivo de promover mudanças. Ontem, por exemplo, eu fiz um vídeo que eu qualifico como uma crítica construtiva. É fundamental, é indispensável, é imprescindível que os comandos gerais das instituições militares, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, entendam, aceitem, identifiquem que nós estamos em um processo de desestruturação. Não vou voltar aqui aos vários temas que já abordei sobre isso e que já foram abordados por várias outras pessoas. Um desses pedaços que representa bem essa desestruturação é o caos que se instalou no sistema remuneratório. Um caos que já existia, vale dizer, a Lei 279 de 79 já era para ter sido substituída há muito tempo. E ela foi sendo remendada, quer dizer, já havia ali um caos em andamento. Com o surgimento da Lei 9.537/21, o caos se tornou total. Qual é o problema de um sistema remuneratório caótico? A injustiça é um problema. Você pode estar pagando alguma gratificação, por exemplo, para quem não deveria receber essa gratificação. Você pode deixar de estar pagando para um grupo que deveria receber. Então você está gerando uma vantagem indevida para um grupo e está prejudicando um grupo que está tendo seu direito violado. Esse é um perigo de um sistema remuneratório que não funciona corretamente. No nosso caso, se nós fôssemos uma empresa privada, seria uma situação, mas nós somos instituições militares e a nossa remuneração, seja os vencimentos, os proventos ou as pensões, elas são pagas com dinheiro público, com o nosso dinheiro, que existe toda uma legislação que protege o uso do dinheiro público. Então, o primeiro
problema é o cometimento de uma injustiça, beneficiando de forma injusta ou prejudicando de forma injusta. Agora, nós temos atrelado um outro problema, que é a responsabilidade. Porque alguém manda pagar ou não pagar. Esse alguém é o responsável. Se o pagamento for indevido, ele é responsável. Se o não pagamento for indevido, ele é responsável. Então, como uma medida defensiva, os comandos gerais devem providenciar a reorganização do nosso sistema remuneratório. Porque a qualquer momento pode surgir um questionamento desse. Por que você está pagando determinada gratificação a esse grupo aqui? Qual é o amparo legal que você tem para fazer isso? Se não houver uma explicação legal, a pessoa que mandou pagar pode ser responsabilizada. E nós podemos estar falando em milhões de reais. Já imaginou? Milhões de reais dos cofres públicos pagos indevidamente? Olha o escândalo que deu no CEPERJ, que ainda está sendo apurado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Milhões de reais pagos indevidamente. Uma hora, o Ministério Público vai perguntar, se é que já não perguntou, quem mandou pagar? A fulano, beltrano, ciclano e por aí vai. Da mesma forma, quando você deixa de pagar, você causa prejuízo àqueles que têm direito a receber. Então, quando eu falo talvez eu fale até sobre um grito de independência das instituições, muito difícil, que é se blindarem da interferência política. Eu falo isso como uma crítica construtiva. Para o bem das instituições, a interferência política só tem feito mal. Eu duvido que alguém me apresente um exemplo de uma interferência política que tenha feito bem às instituições. A pessoas, a integrante das instituições, eu tenho certeza que nós podemos enumerar aí centenas ou milhares que já se beneficiaram ao longo dos anos dessa interferência política. Quando eu falo que nós precisamos nos reestruturarmos, é uma crítica construtiva. Quando eu falo que o sistema remuneratório tem que ser reorganizado, e eu não vejo outra forma de reorganizar esse sistema que não seja com a criação de uma nova lei, eu estou fazendo uma crítica construtiva. Eu estou ajudando a defender aquele que manda pagar. Porque alguém manda pagar. Alguém é responsável por isso. E antes que os responsáveis sejam, desculpe, responsabilizados, vamos nos antecipar
e vamos fazer as correções devidas e vamos criar uma lei nova, correta. Não existe dificuldade nenhuma em fazer isso. Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso, alinhavando algo a esse respeito com um coronel de polícia veterano. Porque a gente precisa fazer alguma coisa. Se ninguém fizer nada, alguém tem que fazer. Porque temos que consertar o sistema remuneratório. Ele não pode continuar assim. Ele não pode estar dando aso aqui um grupo de pensionistas receba e a maioria das pensionistas não recebam. Qual é a fundamentação legal para isso? Eu não conheço. Se existir, por favor, alguém no comentário me esclareça. Eu estou aqui, já falei, para conversar, para promover reflexões e para aprender também. Uma vez eu ouvi que a Polícia Militar considera as pensionistas especiais na seguinte situação: como se seus esposos fossem vivos. Aí, em função disso, como os esposos vivos e na ativa, né? Então, como os esposos são considerados vivos e na ativa, aí elas ganham a grana. As outras não. Onde está escrito isso? Então, eu estou citando um exemplo, nada contra os pensionistas especiais. Nada. Eu já falei aqui de agregado que ganha grana. Não tem nenhum sentido um agregado ganhar grana. Nenhum sentido. E ele é da ativa. Não tem nenhum sentido. E outros, Grupo Visão da Tropa já falou vários exemplos também. Exemplos é o que não faltam. Mas isso pode dar problema no futuro. Porque nós, diferente da iniciativa privada, nós não podemos fazer o que queremos com relação ao dinheiro. Porque o dinheiro que nós trabalhamos é o dinheiro público. Então nós só podemos agir dentro da lei. Então, se eu pago alguém que não tem amparo legal, como é que eu vou explicar isso quando for cobrado? Então é urgente que se faça uma lei de remuneração dos militares do estado do Rio de Janeiro. Repito, é uma crítica absolutamente construtiva. É um mecanismo de defesa para quem? Para quem manda pagar. Porque quem está exposto é quem manda pagar. Eu, se fosse essa pessoa, a que manda pagar, a que diz quem tem direito e quem não tem direito a grana, quem tem direito, quem não tem direito a Gretchen, a que percentual tem direito, percentual que não tem direito, como paga os triênios ou como não paga. Se eu fosse essa pessoa, diante desse caos, eu faria um relatório e entregaria minha cadeira. Porque eu não ia ficar passando por esse risco que é completamente desnecessário. Basta organizar o sistema remuneratório.
Mas enquanto ele não está organizado, eu estaria correndo um imenso risco de ser responsabilizado. É claro que nós estamos no Brasil. Aqui é o país que pode não acontecer nada e pode acontecer tudo. Eu já repeti isso aqui 1 milhão de vezes. A nossa luta, o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, é a obtenção do pagamento da grana para todos. Mas o problema do sistema remuneratório não é só esse. Essa é uma luta pelo nosso direito, que alguns companheiros já estão até recebendo, veteranos, de forma liminar, mas estão recebendo. Mas esse não é o único problema. E também eu não vou ficar aqui voltando e enumerar a série de problemas que eu já falei. Porque para resolver essa série de problemas, eu repito, só vejo uma saída, uma nova lei. E quem tem que fazer essa nova lei? Em conjunto, os comandos gerais das duas instituições militares, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Junta, forma uma comissão, faz a lei, apresenta ao governador, o governador manda para a LERJ, aquela discussão, depois manda de novo para o governador e volta para a LERJ, pronto, está resolvido o problema. Não há dificuldade nisso. Não há dificuldade para acertar. Então não há necessidade de ninguém correr o risco de amanhã ser responsabilizado. Porque mandou pagar, volto a dizer. Quando você manda pagar, por exemplo, a GRAN para milhares de pessoas, se não tiver amparo legal, imagine o senhor e a senhora que está me assistindo, qual é esse montante? Aí faz isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 10 meses. Imagine um montante pago indevidamente. Se for o caso. Porque se tiver amparo legal, se for defensável, aí não tem problema nenhum. Aí não tem problema nenhum. Mas eu deixo essa reflexão. Está na hora daqueles que integram os comandos gerais perceberem, já perceberam, né? Entenderem, também já entenderam. Pôr em prática uma solução para essa situação. Até para defender os companheiros que estão assinando o paga-se a A, não paga-se a B. Nós temos que reestruturar as nossas instituições militares no estado do Rio de Janeiro. E urge que, no tocante ao sistema remuneratório, isso seja feito o mais rápido possível, para evitar responsabilidades futuras. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Eu continuo muito otimista com relação a todos os veteranos, todas as pensionistas, todos os sequelados e todos os ativos receberem a grana. Na minha opinião, é uma questão de justiça e é também uma questão de legalidade.
A legalidade determina isso. Juntos somos fortes desde 2007.